Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte: vocês sabem identificar sinais de dificuldade de escrita do seu filho ou do seu estudante? A escrita é uma habilidade complexa e ela exige muito da nossa coordenação visomotora, do nosso tônus muscular, do nosso fortalecimento do corpo como um todo, fora habilidades de atenção, de memória. Então a gente precisa ficar atento a todos os sinais para que a gente possa intervir da melhor maneira e fazer com que o desempenho seja adequado. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns sinais, são 4 sinais, de que são indícios que essa criança pode estar com dificuldade. Mas antes da gente começar o vídeo profundamente, se você não se inscreveu no canal, se inscreve e logo depois já compartilha com quem merece escutar isso. Então, desses sinais todos que eu vou apresentar para vocês, a gente começa com a questão da escrita ilegível ou então da inconsistência que aquela criança apresenta. O que seria isso? Primeiro, se a gente não consegue identificar quais são as letras que aquela criança está escrevendo. E se for pela inconsistência, a gente costuma analisar questões de tamanho de letra, se ela tem uma questão de organização espacial dentro da folha, se ela só consegue escrever com um caderno de pauta. Quando você dá uma folha sulfite, ela escreve torto, né? Então começa lá em cima e para ali embaixo, não tem muito essa questão de espaço. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, e talvez o que a gente consiga mais ver de imediato dentro de uma sala de aula, é o esforço que aquela criança faz para escrever. Muitas vezes apenas uma linha de escrita, onde a gente tem ali 5 palavras, é o suficiente para aquela criança ficar cansada. E aí, alguns sinais que a gente costuma ver dentro da sala, a criança deitar sobre a mesa, ou então ela desistir daquela atividade que ela está fazendo para fazer uma outra coisa. Ou seja, aquele gasto energético é muito alto para ela e ela não consegue fazer todo esse trabalho, geralmente por um tônus muscular mais baixo, uma falta de fortalecimento também. O terceiro sinal, então, como eu já disse previamente, é quando essa criança foge de atividade. E principalmente se essa atividade ela é falada. Então, crianças, esse é o momento da escrita. E o comportamento dessa criança é gerado de uma forma que não era para ser. Ou seja, ele pode se agitar em sala de aula, ele pode sair correndo, ele pode pedir para ficar no banheiro recorrente. Tudo isso para não fazer a escrita, que já que é uma atividade que gasta energia e ao mesmo tempo também essa fuga é mais fácil dele fazer. E a última dica, mas não menos importante, é a questão da inversão das letras. Claro que isso tudo, quando a gente fala em inversão de letras, tem um viés aí de que pode ser uma questão de amadurecimento cerebral, pode ser uma questão de diagnóstico, né, como uma dislexia, por exemplo, mas a gente precisa ficar atento. Então, geralmente aquelas letras que são muito parecidas, P, o Q, o F, o E, elas acabam escrevendo ali de uma forma errônea, inversa, e números também. Então, diante disso tudo, o que eu deixo de dica para vocês? Num primeiro momento, é basicamente observação que a gente vai fazer. A gente precisa entender como que a criança ela age naquele ambiente e também diante da atividade da escrita, fazer uma listinha de tudo que ela apresenta e aí sim, se for o caso, procurar aí um terapeuta ocupacional, um psicopedagogo, para a gente encaixar qual vai ser a melhor atividade para fazer com que aquela criança conquiste a habilidade da escrita. E uma coisa importante também, o nosso cérebro ele está realmente preparado para pegar num lápis e escrever a partir dos 7 anos. E pela nossa demanda do dia a dia, na atualidade, essa escrita ela é inserida antes. Então a criança ela fica imatura para escrever e é cobrada ao mesmo tempo, gerando também quadros de ansiedade. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais que a criança nos dá. E a observação sempre vai ser o melhor caminho. Então, se você gostou do canal, como eu disse no começo do vídeo, se inscreve, compartilha com quem precisa ouvir isso. E para quem não me conhece, está chegando aqui pelo vídeo, sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicomotricista e também mestranda na área de educação. Deixe seus comentários com dúvidas e nos vemos no próximo vídeo.